prisão, um assunto tão na boca do povo, mas que as pessoas acabam não tendo realmente muito conhecimento sobre, tá? Existem vários tipos de prisão. Em especial, a gente pode destacar aqui a prisão pena, que é aquela prisão em que o sujeito começa a pagar pelo que, né, fez, depois do trânsito julgado da sentença penal condenatória. Até lá, vigora o princípio da presunção de inocência. Inclusive, há doutrinadores, né, que defendem que nem seria uma presunção, seria um estado de inocência. Pois bem, a gente tem essa prisão pena que ela só vem depois de realmente comprovado que o sujeito cometeu um delito. Então, isso é uma hipótese, tá? Na maior parte das vezes que a gente vê prisão por aí, não se trata de prisão pena, se trata de prisões cautelares. Existe a prisão em flagrante e existe a prisão preventiva, tá? Flagrante seria aquela que, pô, o sujeito tá cometendo o delito ou recém cometeu, ou, sei lá, foi encontrado logo após com os instrumentos para aquele delito. Caramba, essa é a prisão em flagrante, né? Não tem que falar muito aí. Então, qualquer pessoa do povo, né, pode prender essa pessoa, né, e as pessoas, né, que são policiais, né, que são agentes do Estado, têm o dever. Uma vez feito flagrante, né, a pessoa provavelmente vai ser iniciada pelo delegado, que vai pedir a prisão preventiva dela. Aí a gente não tá falando de prisão pena e nem da de flagrante, tá falando de uma prisão preventiva. Responder o processo preso ou solto. Aí que existem requisitos, elementos no Código de Processo Penal para que a pessoa responda, às vezes 4, 5, 6, 7, 8, 15 anos no processo presa ou não, entende? Porque durante o processo, e aí que tá, as pessoas não têm muitas vezes conhecimento do Código de Processo Penal e de leis processuais. Elas têm conhecimento da parte, digamos assim, especial do Código Penal, que traz uma conduta e uma pena. Então, subtrair coisa alheia móvel mediante violência, grave ameaça, ponto. Comportamento, pena, entende? Então as pessoas têm um certo conhecimento sobre roubo, estelionato, homicídio, né? Ou chamam de assassinato. As pessoas acabam não tendo conhecimento de que, para pegar a pena que tá lá no papel e fazer com que o indivíduo passe a cumprir aquilo, né? Passe a pagar pelo que fez, existe todo um caminho, um procedimento que é chamado de processo penal. Tá? Esses procedimentos, eles são procedimentos garantias também. A prisão preventiva, ela seria uma prisão, uma espécie de prisão cautelar, né? Bastante comum, que ela diz que o sujeito tem um perigo de estar solto. É um perigo para a sociedade ele estar solto, então vamos manter ele preso aqui enquanto a gente decide se ele é culpado ou não. E aí começa todo o trabalho da advocacia criminal, que muitas vezes se depara, né, com situações esdrúxulas, né, em que o sujeito, por exemplo, primário, sem antecedentes, ele fica preso ali 4 anos para ser julgado, para lá no final dizer, não é que não tem prova suficiente para te condenar, agora pode ser solto. E aí que a gente vê certos absurdos, né, que não julgam os fatos. A prisão preventiva, ela tem que ser decretada e tem vários requisitos, tá? Mas ela tem que demonstrar uma contemporaneidade, ela tem que demonstrar uma necessidade de que o sujeito realmente fique preso enquanto se decide se ele é culpado ou não. E aí a gente vê duas coisas impressionantes, que é a capacidade do juiz de prever o futuro, tá? E a capacidade do juiz também de parecer um museu, né? De só olhar pra trás. Então a gente tem o direito penal do autor e o direito penal do inimigo, tá? O direito penal do autor é o seguinte, putz, cara, tu tá aqui na minha frente, tá? Só que tu já tem umas passagens, tu já foi, né, tá respondendo outro processo por furto aí. Então nesse processo de tráfico aqui, cara, certamente é tu, teu passado te condena. Então eu vou te manter preso aqui, tá? Até o final, porque tu é um perigo pra sociedade, porque o teu passado te condena. E a gente mantém aqui até o final e depois a gente vê o que vai dar, tá? Mas não te preocupe, se tu for condenado a gente te desconta esse tempo. E a gente também tem o direito penal do inimigo, que é aquele direito penal que diz o seguinte, caiu na mão do Estado, meu parceiro. Cara, agora tu não é mais um cidadão, tu é algo menos que isso. Teus direitos e garantias, eles são reduzidos, porque agora tu é um perigo pra sociedade. Então vamos fazer o seguinte, eu não sei, né, o que tu fez antes, na verdade nem me importa tanto o que tu fez agora, né, aquilo que tá sendo acusado. Mas eu acho que no futuro tu vai voltar a fazer crimes, então eu acho que se tu for solto, semana que vem tu vai estar ali vendendo droga de novo. Então, pra evitar que tu faça isso, tô prevendo, né? Eu tenho essa certeza enquanto juiz, enquanto acusador, principalmente. Eu vou decidir pela tua prisão. Então, fica preso preventivamente aí, tá? Que a gente vai correr com o processo e depois a gente vê se tu é culpado ou não, tá? Então, fica aí que a gente tá vendo que no futuro tu vai cometer algo. Então, esses são os dois maiores absurdos, assim, que me chamam a atenção, né? É a capacidade do sujeito de prever o futuro, né? De fazer uma prospecção de delinquência, né? Então o sujeito, cara, fica preso aí, tá? Direito penal do inimigo aí, porque pra tu não cometer mais nada, fica preso aí, tá? Fica aí no fechado aí, no meio desse pessoal aí. Ou, né, a gente olha pro teu passado e diz, bom, cara, 6 anos atrás tu
tu foi, né, acusado de tal coisa, foi arquivado, tá? Foi tudo baixado, tu não foi denunciado. Só que assim, pô, já tá escrito aqui, né? Então, assim, provavelmente dessa vez foi tu também. Então vamos te manter preso aí, tá? Preventivamente, mas não te preocupa, tá? A gente a cada 90 dias a gente revisa se é necessário tu continuar preso ou não. Só que daí vem um dos maiores problemas da prisão preventiva, que é que os juízes simplesmente se reportam ao que foi decidido antes. Então a lei agora, com uma Código Anticrime, ela diz, né, que a cada 90 dias tem que ser revisada a necessidade de manutenção da prisão preventiva. Pô, o cara não tá sendo condenado ainda, mas tá lá preso. Então o que os juízes geralmente fazem? Eles não se manifestam, né? O STJ já disse que o fato de não se manifestar no prazo de 90 dias não causa o relaxamento, né? A revogação da prisão imediatamente, né? Não é uma revogação, não é uma liberação automática, tá? Aqui não quero trazer os conceitos de relaxamento para revogação, deixa para outra hora de prisão. Mas, então, juiz, tu tem os 90 dias, mas não tem problema assim se tu não fizer, também não vai importar na liberdade do indivíduo, tá? Mas daí vem o advogado criminalista e ele fala o seguinte: olha, seu juiz, passou tanto tempo, passou 1 ano já, o fulano tá preso, tá? Esse lapso temporal já faz dizer que não tem mais contemporaneidade dessa prisão, tá? A prisão cautelar, a prisão preventiva. Então vamos deixar ele responder sobre isso aí, porque o processo tá andando, porque a audiência nem foi marcada ainda, aquela coisa toda. E daqui a 2 anos, de repente, a gente vem com uma sentença. Então, seu juiz, a ordem pública já foi restabelecida, a pessoa que teve o celular furtado já foi devolvido a ela está com outro celular, enfim, vamos deixar a coisa assim, porque a gente nem sabe se esse cara é culpado ou não, entendeu? E daí vem o juiz e diz o seguinte: indefiro o pedido da defesa, porque entendo que permanecem rígidos os fundamentos que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva, ou que mantiveram a prisão preventiva na última análise. E não foi apresentado fatos novos pela defesa que façam mudar a convicção do juízo. Pô, daí ele já começa a entrar num problema muito grande, né? Até tava conversando com um amigo meu, o que seria é meio difícil ter uma superveniência de fato novo, né? Se o indivíduo tá preso lá, né? O Código de Processo Penal, ele traz medidas cautelares, também cautelares, tanto como a prisão preventiva, só que não são prisão. Ou seja, medidas cautelares diversas, de prisão, tornozeleira eletrônica, perímetro, não comparecer a tal lugar, não sair de tal cidade sem avisar o juízo. Então são medidas, tá? Na própria prisão domiciliar, né? Que elas são diversas, elas são alternativas, né? Justamente pela a excepcionalidade que é tu manter alguém preso, sem uma sentença, entendeu? E mesmo que se tivesse uma sentença, sem o trânsito em julgado dessa sentença penal condenatória, sabe? Isso já foi julgado pelo STF, tá? Esteve em voga há pouco tempo, e agora a questão mais pertinente é em relação ao Tribunal do Júri, mas eu não quero aprofundar sobre isso. Então veja como é problemática essa questão toda da prisão preventiva, né? Só que o sujeito, o vizinho, o tio, a tia, o cara da igreja que tá junto com o fulano, ou o cara do clube de futebol lá, ele não sabe o que é prisão preventiva, tá? Ele não sabe o que é prisão pena, não sabe o que é prisão temporária. Então, tudo é prisão. Então, o cara foi preso, tá? Então, ele já é um culpado, já é condenado. Porque as pessoas têm muito essa ideia de prisão pena, que é o que deveria ser, né? A regra, tá? E, excepcionalmente, a gente tem a prisão preventiva, porque tem pessoas que realmente são perigosas, que vão voltar a delinquir e estão trazendo um distúrbio na sociedade, entende? Então, nesses casos é lícito, ou eles querem interferir nas investigações, na instrução, na conveniência processual. E a gente vê certas discrepâncias, né? Porque muitas vezes, para tu lutar pela liberdade do cliente, tu tem que... Primeiro, tu pede pro juiz, tá? Daí ele nega a liberdade, tá? Daí tu mostra pra ele, no pedido de reconsideração, que ele poderia ter dado essa liberdade, que existem outras medidas cautelares diversas da prisão que são suficientes. Então tu mostra pra ele, ele nega de novo, tá? E o MP sempre ali pedindo na negativa, é impressionante. É 99,9% das vezes, sabe? Por isso que muitas vezes a gente vê o promotor e parece que não é promotor de justiça, é promotor da acusação. E o mais complicado disso tudo, em minha opinião, é que muitas vezes existe sim o princípio da presunção de inocência e a sua aplicação, né, no direito, mas são para aquelas pessoas que realmente têm recursos, né, e conseguem acessar de maneira muito rápida e eficiente as cortes superiores, né? Enquanto nosso Tribunal de Justiça, por exemplo, aqui do Rio Grande do Sul, minha visão pessoal, ele acaba sendo muito menos... acompanhando muito menos as decisões, sabe? Lá do STJ e do STF, e mantendo algumas ilegalidades que a gente vê aí em relação a prisões decretadas por juízes que simplesmente seguem à risca a sugestão do Ministério Público, que, como eu disse, 99,9% das vezes é para prender preventivamente, é para manter o sujeito fora da sociedade,
respondendo ao processo, para lá no final saber se ele é culpado ou não, tá bom? Um abraço a todos, fica esse pensamento aí pra você, né?